Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é algo que aconteceu comigo no verão de 2018. Eu tinha 16 anos na época. A cidadezinha que eu chamava de lar era um lugar tranquilo onde todo mundo se conhecia. Eu morava perto do centro da cidade com meus pais e meu irmão mais novo. Era período de férias de verão, então eu não tinha escola. Um dos meus amigos, o Jean, morava bem longe da cidade. Era cerca de 1 hora de caminhada para ir e para voltar. E eu frequentemente ia até lá e depois voltava tarde da noite, ou às vezes passava a noite lá. Eu estava lá em uma noite de terça-feira. Era só eu e o Jean, porque os pais dele estavam fora para a noite. Nos divertimos só ficando no quintal dele, onde ele tinha uma fogueira e uma banheira de hidromassagem. Eu não queria ir embora, mas conforme a noite se aproximava, eu sabia que era hora de fazer minha longa jornada de volta para casa. Eu disse a meus pais que voltaria naquela noite. Me despedi do Jean e segui meu caminho de volta. A região era bem segura e eu já tinha feito aquela viagem muitas vezes antes, então eu não estava com medo. A estrada para casa se estendia diante de mim, um caminho solitário ladeado por vastos campos de trigo, balançando na brisa suave. A lua estava cheia naquela noite, então havia muita luz considerando a hora tardia. Eu consegui enxergar pelo menos algumas centenas de metros à minha frente na estrada, mas não havia nenhum carro à vista. Mesmo assim, eu estava muito sozinho. Eu caminhava pela estrada e o barulho dos meus passos no cascalho era o único som que eu conseguia ouvir. O silêncio sinistro parecia amplificar o som dos meus próprios batimentos cardíacos, que aceleravam a cada passo. Enquanto eu continuava a minha jornada, meus olhos avistaram uma figura ao longe. Um homem caminhando na minha direção. A princípio não havia nada realmente alarmante em sua presença, mas eu estava curioso. Era raro ver alguém nessas estradas à noite. Eu não sabia quem poderia ser. O Jean era filho único e havia apenas algumas outras casas por quilômetros a fio. A figura se aproximava a cada passo e eu ficava cada vez mais nervoso. Eu não sabia se deveria me esconder ou simplesmente continuar. Enquanto eu pensava no que fazer, percebi que a figura tinha desaparecido. Pensei por um momento que poderia ter imaginado, mas eu tinha certeza que tinha visto alguém. Só havia um lugar para onde ele poderia ter ido, e era para o campo de trigo. Parei no meio do caminho com medo de continuar. Havia alguém se escondendo adiante, e eu não sabia o que ele queria. Não havia como eu passar daquele ponto. Eu fiz a única coisa que poderia fazer. Voltei para a casa do Jean. Virei as costas e comecei a andar rapidamente na outra direção. Olhava por cima do ombro a cada poucos segundos, mas não via ninguém atrás de mim. Comecei a pensar que tinha exagerado. Talvez quem quer que fosse estivesse com medo de mim e decidiu se esconder. Eu descobriria mais tarde que isso não era verdade. Cheguei de volta à casa do Jean e bati na porta. Demorou alguns minutos para ele responder. Tenho certeza que ele estava assustado no começo. Tentei ligar antes, mas o Jean deve ter desligado o celular para dormir. Eu cheguei lá e liguei para os meus pais. Eles vieram me buscar no caminho de casa e vimos um caminhão que não reconhecíamos. Como eu disse, morávamos em uma pequena comunidade e não havia realmente estranhos. Então foi estranho ver aquilo. Chegamos em casa e não nos preocupamos com isso. O mais assustador aconteceu no dia seguinte, quando descobri que houve vários roubos na região, incluindo na casa mais próxima do Jean. Tenho quase certeza de que a figura que vi estava envolvida. E o caminhão provavelmente também. Ainda não sei o que eles teriam feito se eu tivesse continuado a caminhar naquela noite. Talvez o homem se escondeu porque não queria que eu ouvisse, ou talvez estivesse planejando me buscar. Posso nunca saber ao certo, mas estou feliz por ter dado meia volta quando o fiz. Poderia ter sido um erro muito grave. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu há muito tempo. Eu tinha 16 anos e era o verão antes do segundo ano do ensino médio, lá em 2018. Cresci no interior. A cidade mais próxima ficava a 20 minutos de distância e só tinha algumas milhares de pessoas. A maioria dos meus amigos morava lá. Nem sequer tinha um ensino médio, então eles nos levavam para uma cidade um pouco maior. Era uma baita dor de cabeça, e a gente nunca se deu bem com os moleques da cidade maior. Por isso, quando chegava as férias de verão, a gente ficava na nossa.
A gente gostava de acampar nas matas que cercavam nossa cidade. Íamos lá desde pequeno com os nossos pais, mas conforme crescíamos, isso se tornava uma das nossas coisas favoritas. Nessa ocasião, fui com 2 amigos meus, Abel e Marcos, que eram irmãos. Eu trouxe minha própria barraca, mas Abel e Marcos compartilharam uma. Arrumamos nossas mochilas e partimos cedo de manhã. Conhecíamos bem a mata, então não precisávamos de mapa ou guia. Só queríamos passar um tempo longe de casa e nos divertir. Andamos por algumas horas até encontrarmos o local perfeito para montar o acampamento. Era uma clareira perto de um riacho rodeada por árvores. Era um lugar que a gente já tinha usado antes. Não estávamos descobrindo nada de novo. Só queríamos nos divertir um pouco. Acendemos uma fogueira e montamos nossas barracas. Tínhamos trazido muita comida e lanches, e estávamos animados para passar a noite comendo marshmallows e contando histórias de fantasmas. Também trouxemos alguns fogos de artifício para brincar. Era proibido usar na área por causa dos incêndios florestais, na verdade, mas a gente sempre era cauteloso. Conforme a noite passava, ouvimos alguns barulhos estranhos ao longe. Achamos que era só o som da mata, mas então ouvimos passos se aproximando do nosso acampamento. Ficamos todos tensos e viramos nossos rostos na direção do barulho. De repente, um homem surgiu das trevas. Era alto, com olhos fundos e um casaco esfarrapado. Parecia que não tomava banho há muito tempo. Ele se aproximou de nós e se apresentou como Roberto. Ficamos todos surpresos, mas não queríamos ser rudes. Oferecemos comida e um lugar para ele se sentar perto da fogueira, mas estávamos torcendo para que ele fosse embora. Conversamos por um tempo e ele parecia bem, mas conforme a noite avançava, ele começou a ficar muito à vontade. Ele ficou fazendo várias perguntas sobre nossas famílias e onde morávamos. Começou a parecer um interrogatório. Em certo momento, me recusei a responder uma de suas perguntas e ele ficou bem chateado comigo. Foi bem perturbador. Tentamos ignorar e manter a conversa leve, mas ele continuava lá. Eventualmente ele foi embora. Estávamos todos muito desconfortáveis. Falamos baixo pelo resto da noite. Eu estava com medo de que ele ainda estivesse escondido nos ouvindo, e que se disséssemos algo, ele poderia ficar com raiva. Depois de 1 hora nos acalmamos. Imaginei que ele já estava longe. Quem teria paciência para ficar esperando silenciosamente na mata por 1 hora, só para assustar os moleques? Fomos dormir por volta de 1 da manhã. Eu fui para minha barraca, que era pequena, só para uma pessoa. Abel e Marcos foram para a deles, que era grande o suficiente para pelo menos 5 pessoas. Não muito tempo depois que eu me deitei, talvez uns 20 minutos depois, ouvi passos ao redor do acampamento. Pensei que fosse um dos meus amigos se levantando para ir ao banheiro. Eu estava um pouco paranoico, então coloquei minha cabeça para fora da barraca. Não vi nada a princípio. A entrada da minha barraca estava de frente para o local da fogueira, e a outra barraca ficava na direção oposta. Quase desisti e voltei para dormir, mas estava um pouco curioso demais. Saí da minha barraca e me agachei atrás dela. Então, lentamente, olhei por cima do topo da minha barraca pequena. Agora podia ver a barraca de Abel e Marcos e vi alguém em pé ao lado dela. Era o Roberto de antes. Estava escuro, mas sua silhueta era inconfundível. Não conseguia saber se ele me viu ou não, ou até mesmo em que direção ele estava olhando, mas sabia que era ele. Abel e Marcos eram bem mais baixos que ele. Ele começou a se aproximar da barraca deles e ouvi ele deslizando o zíper. Pude ouvir movimento dentro da barraca. Então Marcos disse: "E aí, cara?" Achei que ele achava que era eu abrindo o zíper e gritei: "Não sou eu! Peguem a arma de vocês!" É lógico que nenhum de nós tinha arma, infelizmente, mas achei que seria o suficiente para assustar o cara. E estava certo, o homem saiu correndo para a mata assim que eu disse isso. Abel e Marcos saíram e Marcos tinha uma lanterna. Olhamos ao redor por um tempo e parecia que o homem tinha ido embora. Depois soltamos alguns fogos de artifício esperando que ele pensasse que era o som de um tiro. Tivemos cuidado para não dizer nada sobre a arma falsa, apenas por precaução. Ficamos acordados juntos pelo resto da noite, mas o homem nunca mais voltou. De manhã, fizemos uma trilha de volta e fomos para casa contar aos nossos pais. A polícia se envolveu, mas o homem nunca foi encontrado.
Continuamos acampando na mata por anos depois disso, e nunca tivemos mais problemas desse tipo. Até hoje, não sei quem era aquele cara, nem o que queria fazer conosco. Deixe seu like e se inscreva no canal. Cerca de 10 anos atrás, fui visitar meu tio, que morava em uma cidade pequena em outro estado. Naquela época, eu morava na capital e tinha 18 anos. Era o verão depois de eu terminar o ensino médio. A cidade dele era um lugar legal. Eu cresci na cidade e, embora eu gostasse de muitas coisas lá, também gostava do lugar do meu tio. Eu estava ansioso pela viagem há muito tempo. Meu tio ainda tinha que trabalhar durante o dia, o que me deixava com algum tempo livre para explorar a área sozinho. Passávamos a noite juntos, saindo e fazendo coisas juntos, até acampamentos nos fins de semana. Mas essa história aconteceu numa tarde de um dia de semana, enquanto meu tio estava no trabalho. Eu tinha algum tempo livre e decidi dar uma volta em um parque local. Não conhecia ninguém lá, então fui sozinho. Era um parque bastante decente, com muitas árvores e um lago artificial no centro. Havia também um escorregador da água, mas sempre estava fechado por algum motivo. Acho que eles não tinham dinheiro para contratar alguém para trabalhar lá. O parque costumava estar cheio de famílias desfrutando de piqueniques e crianças brincando. Mas naquele dia parecia estranhamente deserto. Só tinha eu e talvez outras 10 pessoas. Caminhei por alguma das trilhas que passavam pelo parque. Havia uma trilha que passava por uma área arborizada. Eu já tinha ido e voltado por lá algumas vezes. Quando saí de lá, vi um homem desconhecido. Ele tinha cerca de 50 anos, com óculos, camisa branca por dentro da calça preta. Senti algo estranho, como se algo não estivesse certo. Na época, não sabia o porquê. Continuei caminhando, mas o homem se aproximou de mim e tentou iniciar uma conversa. Ele sorriu de maneira sinistra, com os dentes amarelados e tortos. Depois de 1 minuto ou 2, ele me pediu para segui-lo de volta para a floresta. Não me lembro exatamente o que ele disse, mas queria me mostrar algo. Sinos de alarme tocaram na minha cabeça, me avisando para ficar longe. Instintivamente, sabia que precisava sair daquele homem. Rapidamente inventei uma desculpa e tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força. Eu não estava esperando por isso. Na época, era um cara bem magrinho e realmente não conseguia me defender. Nesse momento, um casal mais velho passou por nós e me viu. Olhei para eles. Pararam de repente e olharam para trás. Depois, olhei para o homem que estava segurando meu braço. Nenhum de nós falou nada, mas ele certamente sabia que eu estava prestes a gritar, porque me soltou. Então, ele virou as costas e foi embora na direção oposta. Voltei apressado para a casa do meu tio. Estava tremendo o tempo todo. Quando cheguei, meu tio ainda não havia voltado do trabalho. Esperei na sala de estar até ele chegar. Quando ele chegou, contei a ele sobre o encontro e descrevi o homem. Ele respirou fundo e me disse que sabia quem era o homem. Aparentemente, outros tiveram problemas com esse cara no passado. Ele era conhecido na comunidade como um sujeito estranho. Ninguém sabia até que ponto. O que ele tentou fazer comigo foi pior do que o meu tio pensava. Era uma cidade pequena, então a notícia se espalhou rápido. Meu tio me disse para não me preocupar com isso. De qualquer forma, eu estava programado para partir em 2 dias, e não vi o homem novamente durante esse tempo. Com o passar dos anos, continuei visitando meu tio pelo menos uma vez por ano, mas nunca mais vi aquele homem. Alguns anos se passaram antes de eu perguntar ao meu tio sobre isso. Quando perguntei, sua resposta foi curta e vaga, algo como: "Não se preocupe, isso foi resolvido." Fiquei bastante nervoso por causa do tom dele também. Eu me perguntei se eles envolveram a polícia ou talvez tenham expulsado o cara da cidade. Também pensei que talvez meu tio tenha feito algo com o sujeito. Ele é extremamente protetor da família e sei que ficou realmente bravo quando contei o que aconteceu. Realisticamente, não acho que meu tio faria algo tão louco, mas algo aconteceu com aquele cara e eu nunca mais o vi. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou um cara de 18 anos que mora no interior de Minas. A história acontece alguns meses depois de eu ter tirado minha carteira de motorista. A cidade onde eu moro é bem pequena, tendo apenas um supermercado familiar e algumas pequenas lanchonetes. Por causa disso, meus amigos e eu frequentemente nos aventuramos pelas cidades vizinhas em busca de diversão. A outra cidade também não era enorme, mas tinha um tamanho decente, um supermercado e uma loja de departamento.
além de acesso a uma rodovia expressa. Meus amigos e eu ficamos entediados um dia e decidimos fazer a viagem de 10 minutos até a loja de departamento e ficar de bobeira lá dentro. Estávamos eu e 3 amigos próximos. Estávamos na seção de artigos para pesca, olhando as varas de pescar quando à direita delas havia alguns kits de machados para sobrevivência. Não prestamos atenção neles enquanto brincávamos. Percebemos um homem e sua esposa chegarem e olharem os machados. Eles estavam a cerca de 3 metros de nós, mas não ligamos para eles. Enquanto estávamos lá, o homem olhou para nós e murmurou: "Acham que eu poderia matar alguém e esquartejar o corpo com esse machadinho?" Todos nós nos olhamos antes de eu responder: "Com certeza." Eu assumi que era algum tipo de piada e que ele não tinha um bom senso de humor. Estava apenas brincando, esperando uma risada e para ele seguir em frente. Ele sorriu de volta para mim, mas não de forma genuína. Era quase um sorriso de raiva, o que me confundiu. Seus dentes estavam deteriorando. Foi então que percebi que o homem não parecia muito bem cuidado. Olhei para sua esposa e a vi encarando um dos meus amigos, que vamos chamar de Antônio. Meus outros 2 amigos, que chamaremos de Jonathan e Marcelo, começaram a se afastar depois de perceberem o quão assustador era o sorriso dele. Eu o segui. Quando estávamos mais longe, Antônio disse para mim: "O que foi aquilo?" Então, todos nós rimos. Eventualmente saímos da loja e avistamos o casal dirigindo no estacionamento uma velha caminhonete batida. Entramos novamente antes que a caminhonete nos visse, deixando-a passar pela estrada antes de correr para o meu carro, que felizmente estava estacionado perto. Saímos rapidamente do estacionamento, mas não de forma perigosa, apenas um pouco rápido. Ouvimos a caminhonete vindo atrás de nós em alta velocidade. Todos viramos a nossa cabeça para ver o veículo vindo a pelo menos 30 ou 40 km/h no estacionamento antes de frear bruscamente atrás de nós. Marcelo se inclinou pela minha janela traseira e mostrou o dedo do meio para eles. Então aceleramos ali para fora. Quando chegamos à rodovia expressa, eventualmente perdemos o casal de vista. Não sei se eles estavam apenas fazendo uma espécie de piada estranha conosco, mas nenhum de nós achou graça. Deixe seu like e se inscreva no canal. Essa é uma lembrança antiga e certamente um evento que tentei esquecer por décadas. Devido ao trabalho do meu pai, estávamos sempre atrás de seus empregos, às vezes passando alguns meses em um único lugar. Depois que meu pai conseguiu um novo emprego em uma cidade pequena, nos mudamos para uma casa bastante agradável em uma rua sem saída. Era uma casa grande, com piso de madeira e uma sensação geral excepcional. Felizes por ter encontrado uma casa legal dentro do nosso orçamento, não pensamos muito sobre o motivo de estar vazia e porque os proprietários estavam dispostos a alugá-la por um preço tão baixo. Levaria alguns meses até descobrirmos por nós mesmos o que estava acontecendo. A assombração começou com apenas um sentimento que nós, crianças, tínhamos de vez em quando. No começo era apenas um sentimento geral de desconforto, mas rapidamente escalou com o tempo. Lentamente passamos de simplesmente pensar que estávamos sendo observados para vermos formas nos cantos dos nossos olhos. A sensação de estar sendo observado se espalhou para a noite, e poucos de nós éramos capazes de ter uma noite inteira de sono. Isso continuou até começarmos a ver coisas muito mais próximas e nítidas em nossa visão. Começamos a ver formas escuras na noite, nos assustando ao ponto de todos dormirmos na mesma cama apenas por uma fraca sensação de segurança. Então, encontramos a razão da assombração. Meu irmão e eu estávamos limpando um armário antigo onde havíamos simplesmente jogado uma porção de nossos brinquedos após nos mudarmos. No fundo dele havia um pequeno muro, transformando-o em uma espécie de baú de brinquedos embutido. Finalmente, tínhamos algumas caixas para guardar nossos brinquedos, então não precisávamos mais deixá-los no armário. Quando tiramos nossas coisas de lá, percebemos que o tapete estava solto. Éramos crianças e, como tal, não éramos muito espertos. Em vez de contar aos nossos pais, simplesmente puxamos o tapete para trás, revelando algo que nenhum de nós esqueceria. Era uma lápide, bem ali, com um nome e datas já esculpidas nela. Pensando que alguém estava enterrado em nosso armário, mostramos rapidamente aos nossos pais. Felizmente, eles decidiram remover isso da casa e acabou por isso, ou assim pensávamos. Mas a assombração não parou. Começamos a ter pesadelos e mal-estar sempre que estávamos sozinhos na casa. Tudo o que eu conhecia era o medo quando estava naquele lugar.
Acordava a qualquer hora da noite para ver uma figura escura de pé sobre mim, me observando dormir. Eu cobria minha cabeça com os lençóis e rezava para Deus me proteger. Normalmente funcionava, mas às vezes eu abaixava o lençol para ver o rosto fantasmagórico, escuro, agora me encarando nos olhos. Seu rosto estava apenas a alguns centímetros do meu. Logo, todos nós estávamos vendo o rosto na escuridão e paramos de fazer as coisas por conta própria durante a noite. Compartilhávamos camas e nunca nos levantávamos para fazer nada sozinhos. O estopim aconteceu numa noite. Eu estava andando pela casa à tarde durante uma tempestade de raios. Quando entrei no meu quarto, um relâmpago iluminou o ambiente no momento certo e vi uma figura embaixo da minha cama me encarando com um sorriso que ia literalmente de uma orelha à outra. Seus dentes pareciam agulhas, expostos para eu ver. Gritei em terror absoluto, e levaria dias para eu estar disposto a até brincar no meu quarto. Removemos as camas e começamos a dormir em nossos colchões no chão para nos proteger do que eu vi. Mas os pesadelos e avistamentos continuaram. Felizmente, o trabalho do meu pai nos forçou a nos mudar para um novo local, e pudemos deixar aquela casa em apenas 6 meses. Passamos de felizes por ter uma casa tão legal para não querer nada além de deixá-la para trás. Nunca esquecerei esse horror, e isso deixou cicatrizes permanentes na minha alma. Mesmo depois de mais de 25 anos, ainda tenho pesadelos. Só Deus sabe que monstros estavam vivendo lá conosco. Apenas escrever isso faz meu coração bater forte de medo dessa memória. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem!